Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos nessa caminhada de estudo, de aprendizado da doutrina espírita, trazendo temas que dizem diretamente a nossa vida, a nossa encarnação, dos nossos aprendizados anteriores e aquilo que fará parte de nosso futuro. Então vamos dar continuidade estudando a lição número 8 do nosso livro Teu Lar, que é uma psicografia de Carlos Abatelli, editada pelo espírito de Irmão José. A lição 8 nos fala sobre a parentela. Vamos entender um pouco o que é parentela. Todos aqueles que hoje fazem parte da nossa parentela são espíritos que, direta ou indiretamente, já conviveram com a gente. Já tiveram com a gente alguma encarnação. Todos aqueles que fazem parte da nossa consanguinidade, pai, mãe, irmão, filho, são chamados de nossa família, né? E aqueles que de forma indireta pertencem ao nosso relacionamento, ou seja, tios, avós, sobrinhos e assim por diante, fazem parte da parentela. E vamos entender que a gente tem os parentes para que a gente possa evoluir. Nós sempre temos alguma coisa a ver com esses espíritos que fazem parte da nossa encarnação de forma direta ou de forma indireta. Então nós vamos passar a leitura da lição para depois fazer comentários a respeito do enunciado da lição. Vamos lá. Lição 8, parentela. A tua parentela física é constituída de espíritos que fazem parte do teu grupo de evolução. Os que a ela se agregam na condição de teus familiares indiretos igualmente pertencem ao teu rol de afinidades. Não te distancies daqueles dos quais te aproximaste pelos traços da parentela. Se não é possível uma convivência mais estreita com certos familiares, não percas a oportunidade de seres simpático. Asculta-lhes as necessidades e auxilia-os. Não teças comentários desairosos contra nenhum deles. Os espíritos se atraem na exata medida dos seus compromissos kármicos. Através do casal que se une em vida a dois, grupos de espíritos distintos são chamados a maior entendimento. A família que te acolheste é a tua primeira escola. São teus parentes diretos e indiretos a banca examinadora a aferir o que já sabes das lições que necessitas saber. São alguns ensinamentos passados pelo irmão José que nos trazem a lembrança de que não nascemos por acaso nesta família. Nós temos com todos eles compromissos mais difíceis, mais brandos e até amizades que já vêm de outras encarnações. Então, nós temos que ter com todos eles o mesmo tratamento, o mesmo reajuste e a mesma necessidade de entendimento. Quando ele nos diz: a tua parentela física é constituída de espíritos que fazem parte do teu grupo de evolução, a gente tem que entender que desde que atingimos o estágio onde assumimos a consciência e a inteligência suficiente para recebermos a responsabilidade do livre-arbítrio, nossas relações passam a ser responsáveis pela nossa evolução. É que nós vamos aprendendo com cada um deles que estão aí. E nós temos as nossas diferenças, onde
não existe certo nem errado. Existe apenas a necessidade de entendimento, de colaboração e de amizade. Os que a ela se agregam, na condição de teus familiares indiretos, igualmente pertencem ao teu rol de afinidade. Nós temos que entender o seguinte, que todos aqueles que pertencem, então, à nossa consanguinidade, são chamados de familiares. Os demais são chamados de parentela. Então, são familiares diretos e familiares indiretos. Inicialmente, nossa família é pai, mãe e irmãos. Depois, cônjuge e filhos. Os demais são parentela. Familiares indiretos, avós, tios, primos, sogros, cunhados. Alguns de nós ainda cometem o erro de colocar pai, mãe, depois que se une em casamento, como parentela, ou seja, já não fazem parte mais da sua vida direta. Embora a consanguinidade é que decide quem realmente é a sua família e quem é parentela. Não te distancies daqueles dos quais te aproximastes pelo traço da parentela. É importante a gente lembrar que, de acordo com as necessidades que a gente tem nessa encarnação de evolução, a gente tem reajustes para ser feitos com a nossa família, que são os espíritos mais diretos à nossa razão de estarmos presentes nessa encarnação. Embora existam problemas que a gente tenha que resolver fora da nossa família. Então, quando vem fora da nossa família, eles nos veem como parente, como tio, como primo, como avô, como sogro, como sogra, como cunhado. Então, a gente tem também que ter por eles o mesmo sentimento que a gente tem pelos amigos, pelos colegas de trabalho, né? Então, é assim que a gente tem que agir. Se não te é possível uma convivência mais estreita com certos familiares, não percas a oportunidade de seres simpático. A simpatia deve ser a mesma, como eu falei agora há pouco, a simpatia tem que ser a mesma com seus familiares e com seus amigos e colegas da rua, do ambiente exterior à sua família. Porque a amizade e a afinidade nascem daí, de uma convivência tranquila e pacífica, do entendimento que nós temos de aceitar que, assim como nós não somos perfeitos, os nossos parentes também não são. Ausculta-lhes as necessidades e auxilia-os, assim como nós temos que auxiliar os nossos familiares, nós temos que auxiliar também a nossa parentela. Veja que o tratamento tem que ser o mesmo. Você não tem que ser extremamente amigo de todos que estão na sua encarnação, mas você tem que ser o mais amigo que você possa ser nessa encarnação. A aceitação dos defeitos é tão bom ou até melhor do que a aceitação das virtudes de cada um deles. Não teças comentários desairosos contra nenhum deles. Falar mal contra qualquer pessoa, vamos colocar, estamos falando em pessoa, mas vamos colocar como espírito, né? Consanguíneo ou não, é condenável. Então, nós temos que cuidar muito daquilo que a gente fala e daquilo que a gente pensa, inclusive. Porque tanto se você pensa e não fala, você comete um erro do mesmo jeito que você pensa, quando você pensa e fala. O erro é o mesmo. Então, vamos procurar vigiar a nossa mente e procurar entender as atitudes daqueles que estão próximos de nós. Porque a partir do momento que a gente começa a entender que
os defeitos existem, a gente vai começar a enxergar também os nossos defeitos, porque os nossos defeitos também existem. Os espíritos se atraem na exata medida dos seus compromissos kármicos. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Desde que a gente passou a ter condição de assumir a consciência e a inteligência, nós temos relacionamentos. E esses relacionamentos nunca foram os melhores possíveis. Então, desde lá, vêm os nossos desajustes. E que, com as encarnações seguintes, e as proximidades, e o nosso estudo, a gente começa a evoluir, aprende a evoluir, com dificuldade, com ajuda, Então, a gente é obrigado a saber que as pessoas que estão, direto ou indiretamente, ligados a nós nesta encarnação, são espíritos que já nos ajudaram, que já colaboraram com a gente e estão aí para colaborar de alguma forma, mesmo nos dando provas, mesmo nos obrigando a aprender. Através do casal que se une em vida a dois, grupos de espíritos distintos são chamados a maior entendimento. Aqui é aquilo que a gente pensou agora há pouco, que a gente comentou, a respeito dos parentes dos seus cônjuges. Os parentes dos seus cônjuges, né, a parentela dela ou dele, antes de se unir a você, tá? Eles também vêm para um maior entendimento. A gente tem também problemas de relacionamento com eles. A gente tem também necessidade de reajustes. Então o entendimento com eles faz parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa evolução. Que são exigências kármicas? São aqueles erros que a gente cometeu no passado e que a gente tem que corrigir agora. Parece, a gente fala e fala e fala sempre sobre essa necessidade de correção. Não é verdade? A família que te acolhe é a tua primeira escola. Sim, nessa encarnação é a tua primeira escola. Porque é lá que você vai aprender a falar, é lá que você vai aprender a andar, é lá que você vai imitando aqueles que vieram antes de ti, é que você vai aprendendo a tudo, até a comer. Você aprende dentro da família. Então é a sua primeira escola. E a mais importante que você tem é a tua família. É a escola pronta para a sua evolução. Basta ter o entendimento e a vontade de ajudar, colaborar, entender e relevar. São teus parentes, diretos e indiretos, a banca examinadora a aferir o que já sabes das lições que necessitas saber. Através dessas dificuldades todas que a gente tem de relacionamento, de entendimento, de compreensão, tá? A gente vai crescer e vai evoluir. E com isto, a gente consegue entendimento que seria a aprovação da nossa atitude, do nosso crescimento. São eles que trazem as provas. Quem lhe aplica as provas lhe dá ou não o diploma. O diploma é a amizade, o respeito, né? A consideração, é buscar a aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ser caridoso. Meus irmãos, a gente tem muito o que refletir. O bom é que eu aprendo muito falando a respeito para vocês, gravando esses vídeos. É muito importante para mim trazer esses estudos para vocês, porque eles são diretamente para mim, para que eu aprenda junto com vocês e possa prosseguir na minha caminhada também. Muito obrigado pela sua atenção. Nós voltaremos. Temos muitas lições ainda para ler, para comentar e para raciocinar. Que bom que
se você entendeu e que faz parte do seu estudo também e do seu conhecimento o que a gente falou hoje. Meu e-mail está abaixo, meu canal no YouTube, Celso Pinto da Silva, está lá à disposição para que vocês possam se inscrever, comentar e, se possível, compartilhar os nossos vídeos para que outros possam ouvir também a nossa voz. Muito obrigado, fica com Deus, que Jesus nos acompanhe.